Valéria, com você. Obrigada, Bruna. Olá para todos e todas. É sempre um prazer imenso estarmos aqui novamente juntos. E nós estamos aqui para falar a continuidade do planejamento 2021. É um momento muito importante para nós. E nós vamos justamente aqui, eu vou falar a respeito de como que nós vamos pensar e revisitar o plano de ensino, o plano de aula. Nesse momento da minha fala, ela será insumo para que vocês possam, quando vocês assistirem as lives que virão agora à tarde para os anos iniciais, finais e médio, no componente curricular na área, para que vocês possam estar ali revisitando todo o plano, isso que é importante para todos nós, como que nós podemos estar todos juntos para elaborar isso. Então, por gentileza, eu vou agradecer o apoio lá do Centro de Mídias, o Vinícius, ele está comigo sempre e ele vai começar a colocar aqui a tela. Nós vamos poder, depois, fiquem calmos, toda essa apresentação vai estar à disposição de vocês, vamos colocar a programação das lives também no chat, como a Bruna falou, vai ficar tudo gravado à disposição e todo esse material também vai ser enviado para vocês. Nós estamos aqui, o planejamento das aulas, nós sabemos ao longo da nossa vida toda que nós estamos todos juntos na escola, esse momento do planejamento, nós vamos fazer o que aqui? Orientações para a preparação dos planos de ensino, sugestões para os planos de aula, orientação sobre as lives por área, como organizar bons planos de ensino. Então, é esse o nosso trabalho aqui nesses 45 minutos que estaremos juntos. Nós sabemos que todos vocês têm esses planos, fazem esses planos, provavelmente já estão bem adiantados, as escolas, a gestão, as diretorias de ensino. Eu vou dar uma retomada da importância de nós estarmos atentos para esse momento tão desafiante que nós tivemos em 2020, estamos continuando em 2021, esse algo inusitado que nós podemos articular, o ensino presencial, o ensino híbrido, todos os desafios que vocês tão brilhantemente fizeram com o uso da tecnologia. Por isso que também nesses planos que nós vamos falar agora, a respeito disso, de estar atento para esse momento que nós estamos vivenciando. Tá bom? Assim, Vini, por gentileza, vamos lá. Então, o plano de ensino, retomando para revisitar, para rememorar, para relembrar, que é um documento elaborado pelo docente, que contém, então, a proposta de trabalho que nós vamos fazer ao longo do ano, ao longo dos bimestres, em que nós vamos estar juntos por área de conhecimento, com os nossos pares, nos componentes específicos, todo mundo de língua portuguesa, ou todo mundo da área de linguagens. É importante o que nós vamos trabalhar no ano inteiro, como que nós vamos fazer isso, qual a luz que nós vamos dar para o currículo e as nossas ações. E o plano de aula é o roteiro para apoiar todos nós, professores, para que nós possamos ministrar as aulas. Então, no meu plano de ensino, é o campo das ideias, onde eu penso tudo o que nós vamos fazer lá, e o meu plano de aula é a ação, é o fazer na minha sala de aula, como que eu vou operacionalizar esse pensamento que nós temos, o que nós temos que trabalhar a respeito disso. Então, é isso que eu gostaria de enfatizar. Vini, por gentileza, vem. Então, ao realizar o plano de ensino, o plano de aula, o que é essencial? Que nós temos que estar ali sempre pensando junto, refletindo, discutindo, trocando experiências. Nós sabemos que o ano passado, 2020, nós tivemos o currículo, nós temos, né, o nosso currículo paulista, dos anos iniciais, finais, vai estar entrando um novo ensino médio esse ano, nós tivemos um recorte das habilidades essenciais, 2020, 2021, nós temos este recorte, então nós temos que pensar nessas habilidades essenciais, o que eu não posso deixar de trabalhar nesse biênio 2020-2021, para que os nossos alunos possam ter a aprendizagem, possam continuar a sua trajetória estudantil. Então, o que eu não posso? Então, eu tenho que olhar em que fase esse estudante se encontra, esse perfil desse estudante, para que eu possa estar atenta no seu desenvolvimento cognitivo e no seu desenvolvimento socioemocional, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando e que eles vão retornar agora e ouvi-los
uma escuta ali para eles, então, nesse momento do nosso plano, estar atentos a isso. Os resultados das avaliações que nós temos, todas as avaliações que vocês fizeram, os trabalhos que vocês fizeram, as avaliações utilizadas como atividades, sempre temos o resultado de onde eles se encontram e para onde nós queremos que eles possam avançar. É importante que tenhamos isso. Nós temos vários momentos em que o nosso aluno se encontra. Outra são os recursos didáticos que nós temos, né? Especialmente o currículo em ação, é todo o nosso material dos anos finais, os anos iniciais, finais e médio, e o Aprender Sempre, que é o material que apoia todo o nosso projeto, o nosso plano de recuperação dos nossos alunos. E as diferenças que tem entre as turmas. Às vezes nós temos um sexto A que encontra-se num momento de desenvolvimento da habilidade, no sexto B não, ou mesmo dentro da sala de aula, nós tenhamos essas diferenças. Então, é importante que nós, ali naquele momento do plano, também que nós possamos estar atentos a isso. E no contexto de 2021, que nós teremos as aulas presenciais e remotas nessa articulação do ensino híbrido, como a Bruna falou, que ela vai também retomar esse assunto amanhã. Então, o que não poderemos deixar de ter nesse nosso plano de ensino e depois no plano de aula, tá bom? Vamos lá, Vini? Então, vocês já sabem, vocês já fazem, só estou aqui retomando. O plano de ensino, ele deve prever alguns elementos para nortear o trabalho coletivo, o trabalho para o ano todo. Então, vocês vão colocar lá os dados de identificação, os objetivos, as competências e habilidades, a metodologia de ensino, as avaliações, isso tudo nós já fazemos, nós já temos, só estou dando uma relembrada para que nós possamos organizar o nosso trabalho coletivo. Aí vocês coloquem os dados de vocês, óbvio, o nome do professor, o componente curricular, ano, série, a carga horária do componente curricular, o bimestre, tudo isso vocês já fazem. É importante também que nós possamos estar atentos quando nós colocamos o nosso objetivo no nosso plano, nós devemos estar atentos sempre com os verbos indicando a ação. Então, o que eu quero olhar nesse meu plano, nesse momento, para essa habilidade? Eu quero identificar, eu quero saber se ele vai desenvolver a habilidade de descrever, de localizar, de comparar. É importante que nós não fiquemos, nesse momento, com os verbos mais genéricos, mas sim com o verbo de ação, porque, afinal de contas, nós temos que estar atentos para o desenvolvimento da aprendizagem do nosso estudante. Próximo, Vini. Então, vamos lá. Vamos indicar quais as habilidades do currículo e os conteúdos ou objetos de conhecimento, como nós temos lá no currículo paulista, que estarão distribuídos ao longo dos bimestres letivos, a partir das habilidades essenciais que nós vamos trabalhar em 2021. Eles devem ser atingíveis. Nós temos que considerar o tempo que nós vamos fazer, a realização das atividades para o desenvolvimento dessas habilidades, para que nós possamos programar a nossa aula. Se a nossa aula ela é uma aula de 50 minutos, 45 minutos, como que este fazer estará dentro... Nós sabemos que isso é gestão da sala de aula, é a gestão pedagógica para desenvolver o nosso trabalho. Vini? E nós vamos também ali pensar as metodologias, né? Vocês todos juntos aí no grupo, trocando ideias. Eu sei que em 2020 uma série de aplicativos puderam trabalhar para que nós possamos apoiar as nossas metodologias, e as atividades devem corresponder ao objetivo da aula. Que objetivo que eu quero nessa aula? O que eu quero alcançar durante esses 50 minutos, 45 minutos da minha aula? Eu quero desenvolver essa habilidade? Como é que eu vou promover esse engajamento dos estudantes? Hoje o estudante, ele é o protagonista, ele está junto conosco, nós mediamos esse conhecimento com eles, então é importante que nós possamos incluir alguns exemplos aqui de metodologias. Então, vamos lá. Vocês conhecem, está tendo um curso muito interessante, muito bacana, aí pela EFAP, que é o professor orientador,
e estamos vendo alguns exemplos de metodologias ativas. Aula invertida, produção de mapas conceituais, produção de vídeos, desenvolvimento de projetos, aulas expositivas, estudos de texto, iniciação científica, resolução de problemas, rotação de estações, estudo de caso. Se aquele momento para desenvolver aquele objeto de conhecimento, aquela habilidade, eu necessito, por exemplo, partir do estudo de caso, tudo bem, de acordo com o que vocês estão pensando, para atingir a aprendizagem, o que naquele momento nós temos aqui que pensar no plano? O nosso aluno hoje, o grande conhecimento que ele tem da informática, da tecnologia, ele tem milhões de possibilidades que nós podemos construir junto com eles, esse momento todo de fazer vídeos. Vocês têm feito coisas sensacionais, sempre eu acompanho vocês, e é interessante essa questão da metodologia também, nós estarmos atentos. Bem, e na avaliação, porque todo o nosso trabalho, nós temos que avaliar se o nosso aluno alcançou o que eu tinha colocado de objetivo, se a minha prática pedagógica também eu consegui atingir no final da minha aula. Então, nós temos diversos instrumentos e mecanismos para verificar em que medida o nosso aluno avançou, não avançou, ainda se encontra frágil e que eu devo desenvolver ao longo do ano. Então, nós temos atividades, exercícios, provas, pesquisa de campo, observações pedagógicas. É importante que nós façamos os nossos registros para que sempre, quando tenhamos as nossas reuniões da TPC, quando nós vamos lá avaliar o que nós estamos fazendo na nossa prática, o que nós temos que repensar, o que nós temos que olhar novamente, se deu certo nessa classe, não deu certo para outra, deu certo para um grupo de alunos naquele momento na minha sala, não deu certo para um outro momento, o que eu devo repensar? Sempre junto, vamos estar juntos com os nossos colegas do componente, dos outros componentes, com a gestão, e com tudo que foi anunciado, de todos esses apoios que nós teremos de professores agora, que vão acompanhar, para que constantemente possamos tomar as nossas ações, retomar as nossas ações para correção de rumos para cada aluno que necessita na sua aprendizagem. E alguns instrumentos também de avaliação que eu já falei aqui, propostos pelo professor, a participação das aulas. Muitas vezes o nosso aluno tem mais facilidade de se colocar oralmente e mais dificuldade de colocar no seu texto escrito. Então, também temos que estar atento para essa avaliação, como o aluno se coloca, do que ele entendeu ao final daquela aula, ele conseguiu se expor, ele não conseguiu, ele conseguiu pensar onde que estão os entraves para continuar na sua aprendizagem. Por isso que é importante que nós tenhamos sempre instrumentos variados de avaliação. E aí, é só um exemplo, uma retomada, que vocês já fazem isso, só para colocar aqui. É um exemplo de geografia, que nós fomos lá, é um exemplo do 6º ano de geografia, que está no nosso currículo paulista. Então, é um exemplo de primeiro bimestre lá do 6º ano. Então, eu estou pensando, porque nosso currículo paulista, ele está organizado em geografia, em unidade temática, habilidades, metodologia, avaliação, isso nós que estamos colocando a metodologia e avaliação, mas ele está ali no primeiro bimestre. O que eu tenho lá de geografia? O sujeito e seu lugar no mundo. Então, essa habilidade que vai falar a respeito disso, está aqui, né, EF06, G01, quer dizer que é uma habilidade que se encontra no 6º ano de geografia, é até a primeira que está lá. E o que ela quer? O que nós queremos que esse aluno saiba de que é ser sujeito no lugar no mundo? Então, o que nós temos que fazer na nossa atividade quando nós elaborarmos para que, no objeto de conhecimento que ele tem que atingir, o seu objeto cognitivo, descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações dos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Mas que metodologia nós vamos usar para atingir que esse aluno tenha essa habilidade? Então, nós colocamos como exemplo aqui mapas conceituais, estudo de texto.
Podemos fazer atividades individuais, em grupos, como vocês acharem melhor. E aí, Vini, vamos lá? E aí, continuando, outra habilidade, que está mais, é a habilidade A14, né? Analisar o papel de grupos sociais, com destaque para quilombolas, indígenas, entre outros, na produção da paisagem, do lugar do espaço geográfico, em tempos diferentes. Nós podemos fazer uma pesquisa de campo, nós podemos fazer exercícios, prova, o que vocês acharem no momento, para que ele, no final desta habilidade aqui do 6º ano, ele consiga descrever, ele consiga analisar por meio das atividades que nós estamos propondo. E também aqui, olha só, nós começamos ali com observar, nós começamos com o fazer, e olha o grau agora que nós temos que desenvolver dessa habilidade, né, para ser sujeito do mundo. Então, nós vamos elaborar hipóteses, e já está num outro momento do desenvolvimento dessa habilidade, dessa operação cognitiva, para elaborar hipóteses. Ele já tem esse conhecimento do sujeito do mundo ali, e ele para explicar as mudanças e permanências ocorridas, uma dada paisagem, onde ele mora, por exemplo, era de uma maneira, e ele está percebendo que ao longo do tempo aquela paisagem está sendo modificada. Então, como é que nós podemos fazer uma metodologia, um estudo de caso daquele local, onde a escola está inserida, onde eu moro, ou um outro tipo de análise que vocês queiram fazer, uma resolução de um problema a respeito de alguma questão acontecendo hoje no Brasil, no mundo, na sociedade, um estudo de caso para uma análise, nós podemos fazer as atividades individuais em grupo. O importante é, no final, este nosso aluno, de fato, ele conseguiu perceber que ele é um sujeito que está ali no mundo e ele pode fazer as suas modificações no ambiente em que ele vive. Então, é isso que nós queremos ver, se esta habilidade, se ele levanta as hipóteses, se ele analisa, se ele descreve. Ok, Vini? E aí, então, eu posso fazer, então, continuar, né? Analisar, comparar as modificações de paisagem, diferentes tipos de sociedade, fazendo pesquisa de campo, e assim por diante. Esse é o exemplo que a gente está dando aqui, para que vocês possam ficar atentos na elaboração do plano. E mais do que nunca agora, todo esse movimento que eu falei até aqui era o plano de ensino, agora nós vamos começar, que vocês já fazem, o plano de aula, que você coloca o seu nome, o componente curricular, qual é o bimestre que eu vou desenvolver, qual é a turma, a data que eu vou fazer, o tempo da minha aula, é importante tempos e espaços na minha aula. E a unidade temática, tudo isso que eu falei, agora vai chegar lá, eu vou chegar na minha sala, e eu sei que a minha unidade temática é o sujeito, seu lugar no mundo. E a habilidade que vai ser trabalhada, que é essa que eu falei agora há pouco, que é descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações dos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Qual é o objeto do conhecimento? Eu vou trabalhar em cima do que eu quero ali. Qual é este conteúdo desse objeto de conhecimento? É a sua identidade sociocultural. Como é que nós vamos saber se nós temos o sujeito e o seu lugar no mundo, se nós temos que desenvolver essa identidade dele? Então, qual é o nosso grande objetivo? O que tem que ser trabalhado aqui? Para que ser trabalhado? Eu quero conhecer os elementos constitutivos das paisagens, eu quero comparar as modificações dos lugares, das vivências e os usos desses lugares em diferentes tempos, né? A gente pode fazer um olhar, um vídeo, uma paisagem, uma foto, ou mesmo fotografar em volta ali da escola. O que está nesse lugar vivenciando, para estar atento para conhecer e comparar as modificações daquele lugar. E aí, o que deve ser trabalhado, né? O que eu tenho que ser trabalhado? O que é para esse objeto de conhecimento e essa habilidade realmente esteja em desenvolvimento. Então, diversos tipos de paisagem, lateral, modificado, organizada, quais são os seus elementos, as transformações das paisagens naturais, a ação antrópica, o que diz respeito às ações exercidas pelo homem. Nós fazemos isso sempre.
Eu só estou retomando aqui. E a metodologia, né? Como é que eu vou fazer? Eu posso fazer coleta de fotos, análise, pesquisa, como é que eu vou fazer? E os recursos que nós temos, que é o currículo em ação, que é todo o nosso material que a gente envia para os anos iniciais, finais e médio, sites, como eu falei para vocês, celulares, fotografar, como que vocês podem fazer, vocês têm ideias maravilhosas, vocês fazem sempre vocês fazem um trabalho desafiador e maravilhoso para que o nosso estudante alcance a aprendizagem. E aí, Vini, vamos lá? Continuar? Então, depois que eu termino tudo isso na minha sala de aula, que eu fiz tudo isso, eu vou avaliar o resultado. Então, durante as atividades, vocês estão observando como cada um está desenvolvendo as suas atividades, qual é a participação dele, como é que ele está conseguindo entender, ele está em dupla, ele está em grupo, tem um momento sozinho, avaliar também a minha prática pedagógica, será que eu consegui alcançar o objetivo no final do dia, como que esse grupo de alunos se encontra, eu registro esses resultados, eu faço um jornal mural, como vocês acharem melhor. Sempre é importante que a aprendizagem, ela não ocorre igual para todos, cada um se encontra num movimento, estar atento para que nós possamos deixar ninguém para trás e constantemente recuperar esse aluno para que ele possa sempre continuar desenvolvendo a sua aprendizagem. Esse é o grande movimento da avaliação, tanto do que o estudante aprendeu, quanto a avaliação da nossa própria prática. E aí, nesse link aqui, que vocês vão receber todo esse material, fiquem tranquilos, o Vinícius já falou, a Bruna já falou, que vocês vão receber, e aí no link tem alguns exemplos, sugestões, e que vocês também têm várias sugestões que vocês já fazem, e já estão fazendo, provavelmente já esteja tudo pronto. E aí, como é que nós vamos fazer aqui? Então, para apoiar os professores, o planejamento das suas aulas ocorrerão agora, porque essa minha fala seria de manhã, como a Bruna falou, e a partir das 14 horas agora, vocês vão ter as lives no seu componente curricular ou na sua área, não tem problema, vocês vão estar lá, se não dá para assistir todas, vai ter a reprise, mas vão ocorrer, então, este planejamento para falar especificamente assim, nossa, que legal, nós vamos estar tudo junto de língua portuguesa, olha as possibilidades que tem aqui para eu poder conversar com os meus pares, conversar como que eu trabalho por área de conhecimento, como é que eu faço esse movimento de estar junto ali para que possamos elaborar o nosso plano de ensino, o nosso plano de aula. Vamos lá, Vini? Então, vamos lá. Isso aqui é um exemplo assim, ó, língua portuguesa e matemática, nós vamos ter formações por ano e série, desde o primeiro ano até a terceira série do ensino médio. Nos anos iniciais, as formações por componente curricular, ciências, ciências humanas, educação física e arte, importantíssimas essa formação para os anos iniciais, né, a partir de todo o nosso currículo paulista. Próximo, Vini. E para os anos finais, ensino médio, além de toda por área e por componente, nós também teremos as formações para o projeto de vida, tecnologia, inovação e eletivas. Mais do que nunca, o projeto de vida, como disse o secretário hoje de manhã, é importantíssimo para esse aluno que está chegando conosco novamente presencialmente, depois de todos os desafios que ele também enfrentou, com seus familiares, esse momento todo. Este é a formação do projeto de vida, tecnologia, inovação e eletivas, importantíssimo. Para os anos finais, nós vamos ter, então, língua portuguesa, matemática, história, geografia, educação física, arte, língua estrangeira, e ensino médio, as formações por área, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens, e vocês vão ter na programação, como foi falado hoje cedo, também para o novo ensino médio, as formações de como que nós vamos fazer todo esse plano de ensino e plano de aula. E a programação completa, com os horários de transmissões por componente ou área, vocês já receberam, mas não tem importância, eu estou retomando aqui, toda essa grade do que vai ter ao longo das lives, no período da tarde, hoje, 27 e 28, que vocês vão ter, ela está
no comunicado externo conjunto, Subsecretaria Copel e EFAP, número 64, e será também enviado no chat nos centros de mídias nessa transmissão. Então, fiquem sossegados que toda essa programação já foi, mas não importa, nós vamos também colocar aqui para todo mundo estar atento. Vini? E aí, os professores com carga horária superior ao necessário para participar de pautas coletivas da manhã e as transmissões com o componente curricular horário do conhecimento à tarde, como, por exemplo, agora vão assistir as lives, participarão de atividades organizadas pela escola. Ele não tem uma live hoje à tarde dele, ele já participou de manhã, mas ainda tem a carga horária a ser cumprida. Como é que eu posso fazer essa organização? Eu tenho certeza que todo mundo já fez essa organização, mas a gente está trazendo algumas sugestões. Discussões com subgrupos de professores sobre temas pertinentes da escola, momentos para os professores de cada área do conhecimento, do componente, conhecerem todos os materiais que nós enviamos, estar atento ao currículo paulista, planejar as suas aulas em conjunto. Olha, eu tive uma ideia aqui, que legal, também tive, então nós podemos aqui articular, nossa, eu não tinha pensado nisso, então também é importante que nós tenhamos esse momento, além das lives que esse professor está participando, aquele que não participar, mas tem que continuar a sua carga horária, também tem essa sugestão para que vocês possam continuar o seu trabalho para planejamento. E aí, nós vamos ter algumas coisas aqui. Então, quais os tópicos que serão abordados para que eu possa ali fazer todo o meu trabalho do meu planejamento? A matriz de habilidades essenciais, que é essa aqui, nós já comentamos com você, priorizando o currículo paulista, é óbvio que tudo é currículo, a aprendizagem toda que nós estamos fazendo é currículo, e aí nós temos que estar atentos para o desenvolvimento das habilidades essenciais a partir de todo um material que está ali à disposição. E o planejamento também, que nós estamos fazendo, que estamos conversando, e que vocês estão conversando aí com todos os seus colegas, e a gestão apoiando, e a diretoria de ensino também apoia. Então, eu só vou aqui fazer um exercício prático com vocês, só com um exemplo. Tá bom. Oi, boa tarde a todos. A Valéria teve um probleminha de conexão. Enquanto a equipe técnica busca voltar aqui a Valéria para colocar ela no ar, para fazer esse exercício prático de como desenvolver planos de aula a partir dos pontos que ela trouxe hoje sobre como fazer um bom plano de aula, eu vou fazer algumas dúvidas, responder algumas dúvidas que estão vindo aqui. E aí veio uma pergunta da professora Cláudia, se hoje à tarde será somente a área de ciências humanas. Então, hoje à tarde, uma das programações que estão previstas é para os professores de ciências humanas do ensino médio, e também tem 2 lives específicas para a história e geografia dos professores dos anos iniciais. E aí, como são muitas lives que vão acontecer ao longo da tarde em toda essa semana, como a Valéria trouxe no comecinho, logo que terminar aqui, o pessoal da equipe do Centro de Mídias vai mandar no chat a programação completa com os horários e os canais de todas as 40 transmissões que vão acontecer ao longo desses dias para também vocês poderem se organizar. Valéria, você conseguiu voltar? Oi, já? Tá me ouvindo? Estamos te escutando, sim. Tá, é que caiu tudo aqui, faz parte. Vamos lá, eu só queria fazer o último slide, Vini, que é o exercício, que eu acho muito importante. Você poderia... Então, nós vamos fazer uma sistematização, eu gostaria muito de falar essa parte, Vini, faz favor, por gentileza. Então, vamos lá, olha, é uma habilidade de matemática, e o que eu quero desenvolver quando eu vou elaborar o meu plano, eu quero uma reflexão e análise. Então, aqui há uma habilidade EF06 de matemática, então, do 6º ano, compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado de divisão,
identificando frações equivalentes, e eu quero, então, que ele compreenda, compare e ordene. Então, veja só essa habilidade. Eu vou fazer, então, 2 questões para que vocês possam acompanhar o meu raciocínio. Então, quais são as operações cognitivas que estão envolvidas nessa habilidade? Compreender, comparar e ordenar. Qual é o objeto de conhecimento que está aqui? O objeto de conhecimento que está aqui é a questão da fração. O que eu preciso ter aqui, nesse objeto de conhecimento, para que ele possa chegar no nível de desenvolvimento dessa habilidade? Então, veja que interessante. Quando nós pensamos no nosso planejamento por habilidade, eu preciso ter clareza em 2 aspectos. Como que eu vou mobilizar a construção de determinado objeto de conhecimento, como é que eu vou montar esse objeto de conhecimento que atenda ao compreender, que atenda ao comparar, como é que eu vou fazer isso? Então, quais são as operações cognitivas que eu devo ativar nesse aluno para ele compreender, para ele comparar, para ele ordenar? Então, quando eu elaboro a minha atividade, quando eu elaboro a minha aula, eu devo estar atenta assim, o que eu devo estar naquele momento de operações cognitivas que eu quero desenvolver nesse aluno para atingir plenamente esse desenvolvimento. Para desenvolver esse conhecimento, eu vou mobilizar as operações utilizando quais materiais? Quais as estratégias que eu vou usar? Eu preciso analisar esses materiais, os conteúdos, as estratégias para colocar no meu planejamento. Senão, eu estaria, às vezes, colocando uma atividade que não alcance esse objeto de conhecimento, que não alcança para o desenvolvimento dessa habilidade de compreender. Então, ela precisa dar conta para ativar essa habilidade que eu estou querendo desenvolver e trabalhar. Então, é importante que eu esteja atenta. Só um minutinho lá, por gentileza, na tela, Vini, só para esse exercício. Isso. Será que ele conseguiu perceber a parte, o todo, consciente, a equivalência, a comparação, para ele poder compreender, comparar e ordenar? Será que a minha atividade está fazendo com que eu consiga fazer com que essas operações cognitivas sejam ativadas pelo nosso aluno? Então, é só esse momento que eu trouxe aqui de um pequeno exemplo para que daqui a pouquinho, quando vocês estiverem assistindo a live, ou ao longo da semana, na sexta-feira, que vocês estarão todos juntos, para que vocês possam desenvolver e ter a oportunidade de estarem todos aí, sempre que nós estamos aqui, para a aprendizagem de todos os nossos alunos, e esse trabalho sempre maravilhoso que todos vocês realizam. Vini, o que mais que nós temos? Oi, Vini. Agora, eu acho que depois de terminar o exercício, eu gostaria de responder algumas perguntas que estão vindo aqui do chat. Tá bom. Primeiro, acho que da professora Maísa Lopes, ela trouxe um questionamento a respeito de formação de professor de educação especial. E aí, durante a programação dessa semana, não tinha tempo específico para tratar de educação especial, mas na semana que vem, como o secretário trouxe na fala de hoje de manhã, a gente vai ter uma segunda semana de planejamento com algumas pautas específicas, e uma delas é sobre educação especial. Então, professora, na semana que vem a gente vai ter uma pauta para entrar um pouco mais a fundo nesse tema que a gente sabe que é muito importante. A gente já compartilhou um documento orientador das modalidades de atendimento especializado, né, que já pode ser lido e trabalhado pelos professores, mas na semana que vem também a gente vai ter uma formação específica no Centro de Mídias para trabalhar com tema de educação especial. E aí acho que veio uma outra pergunta da professora Mônica, de como assistir Fundamental e Médio de História se são no mesmo horário. Realmente, existem algumas transmissões, como vocês vão poder ver na programação, que acontecem no mesmo horário. Então, nesses casos, caso o professor ele tenha uma carga horária que seja suficiente para ele assistir a mais de uma transmissão, ele pode também assistir em outro momento, não de forma síncrona. Então, todas as formações que vão acontecer ao longo dessa semana vão ficar no repositório do Centro de Mídias. Então, a professora pode, por exemplo, assistir a uma dessas transmissões ao vivo e a outra ela pode assistir no repositório do Centro de Mídias a qualquer momento em que ela quiser.
Valéria, tem mais algum ponto do que você Não, tem eu visto acho que nós aqui? colocamos todos os pontos, é importante que você responda, porque as pessoas, de fato, estão mandando a respeito como é que pode ao mesmo tempo. Eu quero desejar um excelente restante de planejamento, agora à tarde, o resto da semana, e agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos, que é sempre um grande prazer estar próximos de vocês, próximos da escola. Um beijo enorme. Tchau, pessoal. Muito obrigado, Valéria. Então, acho que só antes de fechar, a gente tem mais 2 minutinhos. Veio uma pergunta muito importante aqui da professora Simone, sobre se deve trabalhar o plano de ensino com as habilidades do currículo paulista ou com base nas habilidades essenciais. Amanhã, a Viviane, na fala dela, vai falar um pouco mais em detalhes sobre como foi a seleção das habilidades essenciais para serem trabalhadas esse ano. Mas um ponto importante é que todas as habilidades essenciais são habilidades do currículo paulista. É um recorte que foi feito especialmente considerando o contexto que a gente vive, que a gente sabe que a aprendizagem dos nossos alunos foi muito afetada por todo o período que eles ficaram longe da escola. Então, foi feita uma seleção de habilidades essenciais, considerando esse contexto, em que a gente vai precisar selecionar quais daquelas habilidades do currículo paulista são mais essenciais para o aluno avançar na sua trajetória educacional. Então, acho que a resposta à pergunta é de que o plano de ensino ele deve ser focado nessas habilidades essenciais, que são um recorte das habilidades do currículo paulista que vão ser mais importantes de retomar, habilidades de anos anteriores, e também trabalhar com habilidades daquele próprio ano corrente, que são essenciais para o aluno ir para o ano série seguinte, em 2022, ou concluir a sua escolarização, caso ele já esteja no ano final da sua etapa. Então, acho que como a Valéria trouxe na fala dela, a gente vai compartilhar aqui no final, no chat do Centro de Mídias, a programação completa das lives específicas por componente curricular ou área do conhecimento, para que você, professor de cada etapa, de cada componente curricular, possa se localizar e ver quais lives você vai poder acompanhar para poder apoiar a elaboração dos planos de ensino e planos de aula nesse início de ano. Então, eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês. E aí, para quem entrou ao longo da programação, a Bruna trouxe um informativo no começo dessa fala, dizendo que hoje à tarde a gente vai mandar a programação atualizada, considerando os problemas que aconteceram no aplicativo dessa manhã. A gente vai mandar uma programação atualizada do dia de amanhã, que vai começar às 8 horas, para poder acomodar a pauta que ela faria hoje pela manhã, e também todas as demais pautas que já estavam previstas para essa quarta-feira. Então, muito obrigado. Eu desejo a vocês uma ótima semana de planejamento coletivo, de planejamento das suas aulas, que a gente possa ter um ano bastante proveitoso, que a gente consiga recuperar as aprendizagens dos nossos alunos e fazer com que tenhamos um ótimo ano. Muito obrigado.